Boa noite. Uma alegria estar aqui com vocês, retornar a essa casa, na companhia do Raul, que eu vi. Estou aqui em dúvida se são vocês que gostam mais dele ou se é ele que gosta mais de vocês. Mas, de qualquer forma, eu vi que tem uma paixão aí bem antiga. Esse tema que nós traremos, essa reflexão, ele é realmente a base de tudo. Tudo que a gente queira conversar, falar, a gente vai sempre voltar nele. Joana de Ângeles diz que a família, a respeito da humanidade, que a família, a humanidade é a família das famílias. Hoje é o dia da paz. A gente celebra, evoca a figura desse... A gente evoca... Vocês estão me ouvindo aí no fundo, gente? Tudo bem? Tá. A gente evoca essa grande presença tão desejada da paz no mundo. E se Joana diz que a humanidade é a família das famílias, a paz nessa grande família humana vai depender da paz em cada núcleo familiar. Do mesmo jeito que nós temos em nossa casa os membros que formam a nossa família, e cada família tem as suas características e a sua formação, mas o conjunto da obra é interferido pela somatória dos seus membros. A mesma coisa acontece com a nossa grande família humana. Ela vai depender de cada núcleo, e cada núcleo vai participar, influenciar e interferir nesse ambiente, nessa ambiência que a gente deseja que seja mais pacífica. Então é estranho que a gente, olhando para a sociedade comum, que a gente olhando para os meios de cultura, que a gente observando a mídia, que a gente olhando e notando o que se faz nas escolas, a gente não note o valor dado à família. Esse tema, esse assunto, esse conceito parece que se esvaziou, se perdeu. Parece que ao longo de algum caminho a gente esqueceu a família. Não faz sentido pela lógica simples, que se desejamos tanto a paz. Sabemos que a grande família humana é formada por famílias. Não teria outro jeito de conseguirmos a paz no mundo se não fosse olhando para cada família. E, ao mesmo tempo, não observamos esse tema sendo difundido, divulgado, valorizado, validado, homenageado. Então, quando eu chego na casa espírita e eu recebo um abraço de alguém que diz, sou responsável pelo departamento da família, eu louvo esse trabalho. E quando alguém vem aqui para dar as boas-vindas a você e diz, eu sou da infância e da juventude, o coração dá uma respirada boa. Porque é esse o caminho, é esse o único caminho. Essa paz não vai vir de fora para dentro. Ela precisa ser construída, desenvolvida, de dentro para fora. A paz, ela é consequência. A gente faz tantas campanhas pela paz, é tão bonito falar da paz. E a gente faz mensagens maravilhosas da paz, como se a gente estivesse esperando ela chegar de algum lugar. E em algum momento essa porta vai se abrir e a paz vai entrar. A gente está esperando, em algum momento a paz vai vir e com as suas asas ela vai ser depositada sobre a humanidade. Ela não vai vir. Ela é gerada. Não adianta eu ficar imaginando que uma árvore, de repente, ela vai ser instalada no chão. Ela não vai. Ela nasce de dentro do chão, a partir do chão. E ela se desenvolve. A paz precisa ser desenvolvida.
e ela vai se desenvolver do íntimo de um coração, do íntimo de uma família, para aí sim ser vista, observada na grande família humana. Por isso que é importante nós falarmos sobre família, porque se ligarmos o nosso piloto automático, essa família, ela não vai passar nos rios do Instagram. Ela não vai vir como sugestão nos vídeos do YouTube. A gente não vai ver filmes no cinema que divulguem o valor da família com tanta facilidade. A gente não vai ouvir músicas valorizando a importância da família. Então, ou a gente cria por consciência vigilante, ou nós vamos continuar vivendo no mundo da fantasia, sonhando com a paz, sonhando com as famílias harmonizadas. Os Espíritos nos ensinaram qual é o plano de Deus. No Livro dos Espíritos nós temos algumas questões que são objetivas, para não termos dúvida. E, resumidamente, o plano de Deus para acelerar a evolução é através da família. É através do recebimento do Espírito que nos é entregue mais acessível, segundo os Espíritos dizem. Então, o plano de Deus para a gente foi assim. Quando a gente vai embora daqui, a gente vai bem rígido, bem cascudo. Levamos uma vida inteira para ficar bem, fortes nas nossas crenças. Como é que você amolece isso? Véu do esquecimento, para esquecer que sabe tudo, porque a gente sabe tudo. Todo mundo tem certeza de tudo, a gente não precisa de orientação, a gente sabe como fazer as coisas. Então, o primeiro procedimento é põe um véu de esquecimento aí, para tirar essa ilusão egóica, gigante. Depois, deixe esse homem velho, como a gente costuma dizer, esse espírito que já tem tendências, atavismos, automatismos, deixa ele também mais vulnerável, mais acessível. Porque se ele vier com esses automatismos, nem Cristo dá jeito. Então, deixa um pouco amolecido e dá um tempo e coloca esse ser acessível no colo de outros adultos que se responsabilizaram por recebê-lo. Esses adultos que já têm consciência, responsabilidade, amor, que aceitaram oferecer um pouco da sua vida para este outro ser que chega, eles vão receber esse espírito que chega com o esquecimento do passado e mais acessível às impressões e às influências. Esses espíritos responsáveis aproveitam ao máximo essa primeira infância e depois até a adolescência, prestando muita atenção, tentando descobrir que espírito é esse, porque ele não chega zerado. E ele também não é meu. Então, esses pais, esses educadores prestariam muito atenção para desvendar que espírito é esse, o que ele mais precisa. E aí investiriam seu tempo, sua energia, para oferecer todos os instrumentos disponíveis, para que esse espírito, então, quando tomasse mais consciência de si na fase adulta, ele pudesse falar, nossa, parece até que eu sou um outro. Uau, que diferença da última vez que eu saí daqui, que fizeram comigo? Deram uma boa recalchutada em mim, olha minhas malas de ferramentas, quantas coisas eu aprendi. Como me equiparam. Agora, quando retorna aquele homem anterior, e seus atavismos, seus vícios, as paixões e tudo mais, eu tenho mais propriedade para poder fazer o diálogo interno, o enfrentamento de si mesmo,
e poder ganhar mais evolução numa única vida do que a gente costuma ganhar. E aí a minha pergunta, cruel, esse plano de Deus tem sido executado por nós adequadamente? Temos visto esse compromisso, esse comprometimento por parte daqueles que recebemos espíritos em nossos lares, em nossas escolas, em nossa evangelização? Imagina que a gente tem um carro que precisa ser consertado. Ele está com problema no câmbio. Eu levo para a oficina e digo para o funcionário, por favor, câmbio é a prioridade, é o que precisa ser feito. E vou embora. E depois eu volto para pegar o meu carro. E o câmbio está do mesmo jeito, se não tiver pior. E eu digo assim, ué? Eu mandei o meu carro para consertar o câmbio. Mas os funcionários dali fizeram o protocolo padrão. Limparam, lustraram, tiraram amassadinho, alinharam pneus, trocaram o óleo, o carro ficou lindo, só não fez o que precisava ser feito. Porque eles fizeram o que eles acharam que eles deveriam ter feito, que eles gostam de fazer, o que eles acham bonito de se fazer. Ao invés de iniciar com uma checagem, com uma verificação. Mas vamos trabalhar de um outro jeito ainda. O carro está muito distante de ser humano. A gente vai no médico. E o ser humano chega no médico e diz assim, estou com palpitação no coração. Fica tranquilo, não quer. Primeiro que eu nem escutei o que você falou e eu já sei tudo que eu tenho que fazer com você. E aí ele faz de novo um check-up geral em tudo, mas não lida com o coração. E a gente sai de lá até com implante de cabelo novo. Mas o coração continua meia boca. E aí a gente diz, ué, mas eu vim aqui porque eu estava precisando lidar com o meu coração. Mas o médico estava precisando lidar com o ego dele. Com as necessidades dele, com as expectativas dele. Ele não começou primeiro com uma anamnese bem feita, com uma entrevista. Ele não partiu de mim, paciente, para descobrir qual seria a minha necessidade, qual seria a conduta para mim. Ele partiu dele próprio. O que ele acha, o que ele pensa que é bom de fazer. Será que a gente não tem feito algo parecido? Quando a gente recebe esse espírito? Será que a gente tem aqui dentro instalado uma vigilância para fazer uma anamnese de que espírito é esse? O que ele chega? O que será que ele veio fazer aqui? Qual será que é a necessidade dele? Porque ele não é meu. Eu sou o contratado para ajudá-lo. Ele não veio para me servir. Sou eu que me dispus a servi-lo, como um dia a minha mãe, meu pai, quem cuidou de mim, me serviu. Uma vez eu tive um sonho simbólico, porque eu já estava velha, não tanto agora, mas já não estava mais em condição de ter filhos, mas eu tive um sonho que eu estava grávida. E eu fui para uma dessas lojas que eu imagino, porque na época que eu fui mãe, a gente tinha no máximo uma loja japonesa de amparo, mas era só. Hoje em dia a gente vai para o exterior para fazer o tal do enxoval. E no meu sonho eu fui, acho que eu tinha isso meio que com desejo reprimido, talvez, e no meu sonho eu fui lá para Miami, eu entrei numa loja que não tinha fim. Eu peguei um carrinho do supermercado e fui, tudo que eu achava lindo eu fui pondo nesse carrinho. Quando eu terminei de pegar tudo aquilo que eu imaginava, eu olhei para o carrinho e falei, mas espera aí, o meu filho não chegou?
Eu não sei o que ele precisa, nem o que ele gosta. Tudo isso que eu peguei, sou eu que quero. Então eu voltei pelo caminho, devolvi tudo, entreguei o carrinho e fui embora no sonho e disse, eu vou esperar ele nascer para conhecê-lo, para depois voltar e buscar o que ele gosta, ele quer e ele precisa. E não o que eu quero para ele, o que eu desejo para ele, como eu gostaria que ele fosse. Quantas vezes a gente não projeta a gente mesmo nos filhos? Quem aqui já não pôs a filha no balé porque tinha sonho de fazer balé, mas a filha não podia fazer balé? Quem aqui já não deu uma bicicleta para o filho antes dele saber que ele podia pedalar alguma coisa, porque não teve a bicicleta durante a vida, não conseguiu ter, e por aí vai. Então, quando a gente se dispõe a trabalhar em família, a primeira providência é a gente se comprometer de sair um pouco do ponto principal do palco. Não vai dar para falar em família sem falar em servir. É quase que sinônimo, não importa qual seja a sua posição dentro da família. É o maior laboratório para a gente aprender a servir. Para eu sair um pouco do meu ego e ir em direção ao outro. Egoísmo para o altruísmo. É ali que a gente começa a treinar. Então, para a gente conversar um pouco sobre a família, eu quis também fazer a minha homenagem ao Raul. A homenagem de vocês ganhou da minha, tudo bem, mas eu vou insistir nela. E eu trouxe algumas reflexões desse livro, que acho que talvez sejam tratados para a gente. Porque, além de tudo, ele é de perguntas e respostas. Só falta desenhar. Só faltou o Camilo desenhar para a gente, porque facilitou muito nossas vidas. Eu peguei aqui 5 questões, se eu não me engano, aleatórias, só para dar o gostinho. Mas a minha esperança é que todo mundo saia daqui comprometido com o livro. Porque ele nos lembra. E ele nos lembra porque, de novo, se a gente ligar no piloto automático, nós vamos nos esquecer. Ah, não, mas eu tomo conta da minha família, não tem como. Então, mas isso é um pouco diferente. Tomaram conta do meu carro na oficina, o médico tomou conta do meu corpo naquela consulta. Mas isso não necessariamente quer dizer que eu fiz o que eu precisava ter feito, que eu fiz o que o espírito daquele que me chega precisava receber. Então, a gente põe atenção no tema e cava um espaço na nossa agenda para vigiar a importância do lar, a nossa presença nesse grupo, ou a gente vai seguir a maré, que não é uma maré boa, nesses tempos turbulentos. A primeira pergunta que Camilo responde através da psicografia de Raul: qual a importância da família para a vida do espírito reencarnado? É através da engrenagem familiar que cada filho de Deus, matriculado no educandário do Renascimento, vai se preparando para aprender a conviver, a conhecer e a respeitar a humanidade. É o laboratório, a casa. É graças ao esforço da convivência com 3, 5, 10 pessoas na relação doméstica que cada indivíduo viajor da estrada evolutiva terrena adquire elementos intelectuais e sentimentais para lograr no remoto futuro e compreender, cooperar e amar a imensa família universal no que se refere ao universo terrestre. Quando a gente chega aqui,
na primeira infância, segundo algumas linhas do desenvolvimento, do estudo do desenvolvimento do ser humano, nessa primeira infância a gente descobre o eu. A gente leva ali quase 3 anos para dizer eu, porque até ali a gente se referia a gente como terceira pessoa, como a mamãe não chama a filhinha, a gente chama igual, porque a gente não se deu conta ainda do eu. A gente fica, então, uns 3 anos para descobrir esse eu e depois mais uns 3 anos treinando o eu. Então, a gente fala, é meu, com a boca cheia, né? Eu quero, eu não quero. Tudo está em torno desse eu, desse meu. Depois, esse círculo, esse universo se alarga um pouquinho. E aí, a partir dos 7, 8 anos, a gente começa a ensaiar uma socialização. A gente começa a querer brincar com pares, porque até ali era disputa. Você pode pôr crianças pequenininhas juntas, elas brincam no mesmo ambiente, mas elas dificilmente interagem. Se for para interagir, a gente sabe que é para pegar para si, né? Aí elas começam a fazer essa socialização, começam a treinar os relacionamentos com seus pares. E aí elas aprendem um outro pronome, começam a treinar esse novo pronome que é o nosso. Nossa escola, que é a escola minha, do meu amiguinho. A nossa evangelização, que é onde eu vou com a minha família. A nossa família, a nossa cidade. Então ele já expande um pouquinho mais, mas ainda assim ele está falando de um pequeno grupo. E o objetivo é que a gente conduza ele na primeira infância para se conhecer um pouquinho, saber, não é esse autoconhecimento psicológico, é se conhecer no sentido de saber quem é, saber nomear as próprias emoções, saber cuidar e respeitar o seu próprio corpo, saber a importância de alimentar a sua mente com bons pensamentos e outros estímulos. Depois a gente gasta um tempo ajudando esses filhos a entenderem o que é essa socialização mais próxima, o que é seu amiguinho, como que ele vai se sentir se você fizer isso ou aquilo, como é que você se comporta quando você estiver num lugar que tem outras crianças, ou que tem adulto, ou que tem senhor com mais idade. A gente apresenta para eles um círculo um pouco maior, para que depois da adolescência, na fase da juventude, eles descubram o pronome que a gente veio aqui aprender, que é esse para todos, de todos, que aí sim a gente chegou na grande família. E mais uma vez eu vou fazer a pergunta cruel: quantos adultos conhecem e praticam esse pronome naturalmente? Quantos adultos pensam, vivem, falam, agem com o pensamento na família universal, com essa intenção de observar se o todo está sendo beneficiado com aquilo que eu falo, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu quero? Então tem alguma coisa no caminho que não está sendo bem feita, porque nós não estamos conseguindo gerar esse adulto com essa consciência de família humana. A grande maioria tem ficado no egoísmo, porque a criança pequena é egocêntrica. Ela não é egoísta porque ela nem tem ainda o juízo da moralidade. Ela nem é capaz de fazer um juízo da moralidade. Então ela é egocêntrica. Quantos adultos não estão lá naquela primeira fase, ainda falando de si, ainda voltados para esse ego? Ou, no máximo, preocupados com o nosso time, a nossa religião, a nossa família, o nosso partido, e por aí a gente segue. Quantas pessoas a gente vê? São tantas que é capaz que a gente consiga enumerar, porque a gente faz isso quando a gente quer pensar em, por exemplo, representantes da paz. Aí a gente pensa naqueles que tiveram a mente do todos, né? E por aí vai, Gandhi, a gente vai, né? Madre Teresa, e a gente fala nosso rosário desses, porque são alguns.
Mas a gente pensar no todo, nós ainda estamos nos esforçando para não pensar só na nossa família, para lembrar que existe vizinho. Estamos ainda nos esforçando para sair desse ovo do ego, para descobrir que tem alguém ali. E, no entanto, nós queremos a paz no mundo. E isso é bem complicado, porque a gente se ilude com essas narrativas. A gente hoje está muito craque em escrever histórias bonitas, vazias, repletas de mentiras mesmo, de distorções, de falácias, de sofismas, mas é bonito de falar, a gente enche a boca. E eu vi outro dia um jovem conversando sobre diversidade, americano. E ele fazia uma crítica dura, ele falava, porque a gente fala tanto de diversidade, mas a gente quer diversidade de raça, de cultura, mas a gente não quer diversidade de pensamento, aí não. Aí tem que ser só um jeito de pensar, porque senão a gente te exclui, você vai ser cancelado, execrado, punido, seja o que for. Então, hoje, está muito complicado de se manter consciência crítica. A gente não está prestando atenção que o marketing digital, as técnicas de marketing, elas estão dominando. E nós estamos mergulhados no mundo de fantasia. Mas diz que está tudo bem. A gente não percebe muito isso, porque a gente vê guerra, violência, medo, pânico, depressão, suicídio, a gente vê tudo isso. Mas diz que está tudo bem. Quando eu sou uma criança, na minha primeira infância, em que o ambiente onde eu vivo me garante segurança, quando eu olho para as pessoas que são as adultas, as minhas referências, e eu olho para elas, elas estão me vendo, elas estão me enxergando, elas estão atentas a mim, e elas estão prontas para atender a minha necessidade, eu cresço um adulto seguro. O adulto seguro tem mais chance de oferecer algo para alguém, de ser caridoso, de perdoar, porque ele está seguro de si. Uma criança que não se sentiu observada, e que ela olhava para esses adultos, e eles estavam transitando daqui para lá e de lá para cá, e que ela precisou um pouco se virar para se manter, ela vai crescer um adulto inseguro. O mundo não é um lugar protegido. E uma pessoa insegura, ela vai ter mais tendência a agir de forma egoística, porque precisa se manter, se virar. Uma pessoa que, durante essa segunda fase da vida, próximo da adolescência, entre 7 e 14 anos, ela tenha sido preparada para conviver, ela tenha sido cuidada nas suas relações, não tenha sido vítima de bullying, ela cresce agora não só acreditando que na primeira infância eu sou amada, porque prestaram atenção em mim e me protegeram. Eu sou amada. Quando cuidam do meu ambiente na segunda fase, o mundo é um lugar seguro. Eu posso me arriscar. Mas se eu sofro de bullying, se eu me sinto excluído, se as pessoas não me respeitam, quando eu for para o mundão lá fora, ou eu visto uma armadura, pego uma metralhadora, porque eu sei que a hora que vier eu vou passar chumbo, ou então eu entro num casulo e me fecho para ninguém me acessar, porque eu tenho medo do mundo. Mas a gente está fazendo um mundo pacífico, a gente está falando da paz. Ah, mas a gente está falando da fraternidade.
Ai, mas esse mundo de regeneração está chegando. Como? Como que esse mundo de... Eu estou esperando um milagre acontecer. Só que na minha imaginação o milagre não vai ser bom para a gente, porque vai ter que dar uma limpada boa aqui e trazer gente de fora, não sei. Como que a gente vai fazer um mundo de regeneração com a forma que nós estamos educando as crianças? Não prestamos atenção em que espírito é esse para poder oferecer o que ele precisa. Não deixamos essa criança se sentir amada, atendida. Não nos preocupamos com as relações sociais, as primeiras socializações da criança. O que os pais têm feito quando a criança chega em casa com algum problema, porque brigou alguma coisa? O que os pais fazem? Vão na escola exigir que o outro menininho seja punido, vá preso. Porque o meu filho chegou em casa dizendo que o amiguinho dele... Isso quando não vira briga de mãe com mãe, de pai com pai. E os filhos que são amigos tentando separar. Ai, que absurdo. Não é, aconteceu na nossa cidade, não faz muito tempo, nos jogos entre escolas. Os pais na torcida se pegaram e os filhos tentando separar os pais. Mas o mundo de regeneração está chegando. E a paz vai dominar em breve, porque nós estamos falando muito dela. A gente está fazendo muitas campanhas pela paz. Existe um livro americano, a tradução livre minha é O Mimo da Mente Americana. Como boas intenções e más ideias estão, não é estragando, mas é alguma coisa desse jeito, uma geração inteira. E ele vai fazer uma crítica daquelas que você sai até zonzo. Você tem que ler por partes o livro, porque é um atrás do outro, tapa de luva de pelica. E ele diz isso. Ele fala que a gente está protegendo tanto que já não é mais proteção. A gente está deixando tanto a liberdade que já não é mais liberdade. Quem aqui já não escutou o filho falar assim, pequenininho, estou com tédio? Quantas vezes a mãe chega para conversar com a gente, por exemplo, falando, meu filho tem tédio. E a gente fala, que bom. Nossa, graças a Deus que ele tem tédio. Porque é o tédio que vai provocar o quê? A criatividade. Se vira. Se vira, você tem um equipamento aqui, ó, muito melhor que o meu até. Porque a alimentação que você teve foi melhor que a minha, a gente sabe que o cérebro se desenvolve logo no começo da vida e muito de acordo com os estímulos. A gente ficava engessado, né? Não era assim? Fachava a gente inteira, deixava quietinho para não dar trabalho. E o cérebro no primeiro ano de vida, 50%. Ao longo de 3 anos, 90 e poucos %. E nós ficamos lá tudo engessadinho. As crianças hoje têm tanto estímulo, têm tanto... Então, se eu fui capaz de pegar uma caixa de papelão e transformar numa mansão, quando eu era criança, esse cérebro aí, que vive nos corrigindo, porque eles olham para a gente como se a gente fosse assim, né? Ele deve conseguir fazer alguma coisa de interessante na vida na hora que ele tiver com tédio. Mas a gente surta se o filho está com tédio. A gente sua frio. O que a gente acha que vai acontecer? E também não pode pôr limites. Porque senão você limita, você está reprimindo. Então vamos tirar todos os limites. Vamos sair nessas avenidas lindas que tem aqui em Maringá e a gente tira tudo que limita. A gente tira faixa de trânsito, tira semáforo. Ai, fica me limitando, falando o quanto que eu tenho que acelerar ou não tenho, que faixa que eu tenho que ir. Eu quero andar onde eu quiser. Vai funcionar isso? Não vai funcionar. Mas também não pode. A gente não pode limitar.
E outra coisa que é proibido hoje em dia também é se frustrar. Nossa, a mãe entra em depressão se o filho voltou para casa frustrado, porque na escola ele achou que ele ia conseguir alguma coisa e não conseguiu. Não, a gente não deixa se frustrar, a gente anda antes do filho. A gente brinca de vou adivinhar o que é possível de acontecer para ele se frustrar, para eu, antes disso, evitar que ele se frustre. Como é que eu vou dar estrutura para esse adulto enfrentar a vida? Porque uma hora vai chegar uma doença, uma perda. Quantos nãos? Não sei o que fazer. Não sei viver nesse mundo. Porque não fui preparado para isso. Onde é que a gente está escutando orientações para pais? Quem é que está fazendo grupo de estudo, encontros em grupo, para falar da maternidade, da paternidade? Hoje a gente já sabe que a criança pequena está imersa no inconsciente dos pais, principalmente da mãe, quando a mãe carrega ela no ventre. E a gente se mistura com o inconsciente. E enquanto eu não sou capaz de me diferenciar da minha mãe, o que a minha mãe sente é o que eu sinto. O que a minha mãe pensa é o que eu penso. Como minha mãe vê o mundo é como eu vejo. Então eu costumo brincar que quando eu vejo uma mãe grávida, eu tenho vontade de retirá-la daqui, levá-la para o Monte dos Elfos e pedir para que cuidem dela, né? Porque facilitaria tanto o nosso trabalho se essa mãe pudesse ter esse ambiente. Mas o problema é que é interno. E a gente pode poupá-la de tudo, mas se ela fica lá caraminholando bobagens, pronto, ela já está lá com a descarga de hormônios e de cortisol e de adrenalina. Como que a gente não fala disso com tanta frequência? Ou a gente fala aqui no Paraná, em São Paulo a gente não fala. Ninguém tem esse tipo de conversa para entender como é que se faz, o que é importante, o que a gente precisa para formar uma família, para educar os filhos. Na questão número 7 desse livro, foi perguntado por que as famílias se acham tão desestruturadas apesar do seu valor. Não fecha a conta. A gente sabe do valor, então por que está, onde está o erro aí? Por que está tão desestruturada? Admitem muitos que a família é mera convenção criada pelas diversas culturas do mundo e que por isso tê-la ou não é secundário. Mantê-la bem ajustada ou não é questão de sorte. A família foi a gente que inventou. Tem uma linha que prega isso e acredita nisso. Que a família é moda. Um dia a gente inventou essa moda de viver em família. Não precisa viver em família. Mas a gente que acredita no que os espíritos nos trouxeram, a gente sabe que não é bem assim a história. Lembra do plano divino para a gente evoluir mais rápido? Então não dá para dizer que bobagem, viver em família, vá. Mas hoje nós temos uma visão materialista, utilitarista e hedonista. Não é piada. No ano de 2023, a gente ainda se deixa arrastar pelo materialismo, pelo utilitarismo e pelo hedonismo. A gente hoje gosta das coisas. A gente gosta de tudo aquilo que pode ser fotografado para ir para o Instagram. Se não der para tirar foto, o que me serve isso? Se não me der dinheiro, para quê? Se não me angariar ibope, curtidas, seguidores, fama, poder, beleza,
Nossa, é uma recrudescência da identidade com a matéria. A gente deveria estar desapegando da matéria nessa altura do campeonato. Como que a gente está se conectando cada vez mais com a matéria e jura que o mundo da regeneração está demorando para chegar? Como assim? O utilitarismo, para quê? Para que você está sofrendo, se sacrificando? Virou pecado essa palavra do tal sacrifício. Nós associamos o sacrifício com masoquismo. Se sacrificar hoje, para quê? Você gosta de sofrer? Não, eu gosto de crescer. E eu ainda não consegui descobrir um jeito de crescer sem ser com disciplina, com esforço, com suor, com dedicação, com tempo. Isso é um sagrado ofício. Isso é um sacrifício. Eu não preciso me perturbar a mim mesma, não preciso me machucar, mas se eu quiser crescer, se eu quiser melhorar a minha saúde, eu vou precisar de esforço, de academia, de nutrição. Se eu quiser melhorar a minha mente, eu vou precisar de vigilância, de esforço, de leitura. Se eu quiser melhorar o meu espírito, vigiai e orai, e busca de fraternidade, de altruísmo. Mas hoje não tem esse senso comum. O senso hoje é do prazer. E daquilo que serve, serve. Se não serve, não adianta ter. Os fins justificam os meios. Como que a gente tem ensinado aos nossos filhos a respeito dessa consciência crítica para não cair nisso? Se eu quero só o que é consumista, materialista, utilitarista e hedonista e eu não encontro, eu não consegui dinheiro, não estou conseguindo prazer e não estou achando nada de útil nessa vida. O que eu faço? Eu vou embora. Será que não é isso que está acontecendo? Será que não está faltando a conexão com o que transcende a matéria? Será que não está faltando a busca pelo prazer que não é das coisas daqui, mas é uma satisfação espiritual, uma realização de ter feito uma coisa que foi útil para o outro, que melhorou a sociedade, que fez bem para o meio ambiente? Cadê o propósito? Nós não falamos mais de propósito. Ele também foi esvaziado. O nosso propósito hoje é esse, é ficar famoso, é ter dinheiro, é não se esforçar muito e ganhar milhões da noite para o dia, é ganhar muitas curtidas. Cadê o lado transcendente à matéria? Muitas vezes nem entre os espíritas a gente percebe isso, fora da casa espírita, porque aqui dentro sim, a gente fala muito. Mas depois a gente sai vivendo e muitas vezes a gente esquece, até que é espírito. Na pergunta 16, tem assim: como podemos entender que duas pessoas se encontrem, se gostem, se unam, formando um casal para viver junto? E depois tem mais outras perguntas que falam: existe união responsalícia perfeita? Agora um pouquinho sobre as relações conjugais, amorosas. Em realidade, não é comum que esse tipo de busca esteja no nível consciente quando duas pessoas se encontram. Nós sabemos disso. Não adianta fazer um algoritmo para encontrar a mulher para você, o marido para você, ou seja quem for. Nós vamos nos enroscar com quem nosso inconsciente escolher. O Divaldo não faz uma brincadeira dizendo que pode colocar um estádio inteiro e você vai lá e faz assim, ó, plim, e pega justamente aquela que cabe a você. E a gente não observa, de forma triste, padrões familiares se repetindo.
E a gente ouvindo uma pessoa dizer, nossa, eu vi isso acontecendo na minha casa, eu jurei que eu nunca ia ter isso. Eu fui atrás do oposto, e quando eu vi, eu estava exatamente no mesmo lugar que eu não queria estar. Então é isso, não é no nível consciente. Quando alguém se depara com um outro alguém, que lhe dê resposta afetiva capaz de alimentar os sentimentos, nutrir seus sonhos, contribuir com seus projetos de vida a dois, é comum que se formalize o interesse de uma parte pela outra, o interesse recíproco em condição favorável para a formação do casal. Então eu vou me sentir atraído dependendo daquilo que eu carrego, não daquilo que eu queria ser. Quem me leva para cá ou para lá é o meu mundo íntimo, é o espírito ancestral. Não é aquilo que conscientemente eu elejo pela razão. Quem me arrasta são minhas paixões, os meus conflitos, os meus complexos, que estão no inconsciente. Aí a gente se pergunta, o que eu faço então? Se conheça. Mergulhe em si, ilumine suas sombras, para que elas não dominem. Carl Gustav Jung, o psiquiatra, fundador da psicologia analítica, diz: enquanto você não iluminar o seu inconsciente, ele vai aparecer no seu futuro e você vai chamá-lo de destino. Porque ele vai se projetar na sua frente. Existe aí uma lei que regula isso. Então, voltando agora para nós adultos da relação familiar, autoconhecimento. Senão a gente vai projetar, inclusive, nossos próprios conteúdos nos filhos. Quantas vezes a gente percebe que tem pessoas que não conseguem, por exemplo, se deslanchar na vida, porque está ainda preso numa dinâmica familiar a serviço de pessoas que carregam conflitos. E a gente brinca até no meio popular e diz: fulano não casou porque está casado com a mãe. Fulano até hoje não se relacionou porque ainda está lá junto com o pai. Os complexos, isso é verdade. Constelação familiar e por aí vai. A gente nota o fenômeno acontecendo. Então nós, pais, mães e educadores, quanto mais nós iluminarmos a nós, mais nós libertamos os filhos para viverem a vida deles e não a minha. Quanto mais a gente se aperfeiçoa, mais os filhos se sentem tranquilos para viver a própria vida sem precisar se preocupar, sem achar que precisam ficar para dar conta, para devolver aquilo que um dia receberam. Tudo isso acontece muito mais do que a gente gostaria. E a gente ainda esperando como é que faz para chegar a esse mundo de regeneração ou para essa paz se estabelecer. Está nas nossas mãos. Depende de nós. Um casamento perfeito no mundo não será aquele em que os cônjuges jamais se indisponham, nunca se aborreçam ou se amargurem de algum modo. Não. Há necessidade, muitas vezes, de se colocar em seus devidos lugares o que esteja desencontrado. Há incômodos relacionais que precisam ser resolvidos. E o casal tratará de resolver. O importante é que não se alimentem aborrecimentos, que não se mantenham diferenças, preconceitos, desrespeitos, etc. Incompatíveis com os objetivos de quem anseia pelo verdadeiro bem-querer, pelo amor de fato, pela convivência saudável, amadurecida no empenho de superar dificuldades e continuar a caminhada para Deus. A gente ainda sonha com essa coisa perfeita. De novo esperamos algo que venha pronto. Não aceitamos a vida como ela é.
E a vida como ela é assim. Nessa janela eu olho e tem sol, e naquela eu olho e está dando raios com chuva. Em algumas épocas é possível a gente ver o pôr do sol aqui e o nascer da lua ali. Em algumas fases da vida é possível a gente receber um espírito que chega enquanto a gente se despede de outro que vai. Por que a gente almeja esse paraíso ilusório? Não faz ainda parte do nosso grau de evolução. A gente desiste fácil quando a gente olha para o nosso relacionamento e fala, nossa, quanta chuva, quanta lua, quanta morte. Pois é, a vida tem tudo isso. Isso tudo também é vida. E se hoje o meu casamento está dando raios, espera um pouquinho. Daqui a pouco o sol volta a brilhar. E se hoje parece que morreu alguma coisa na minha relação, não tem problema. Daqui a pouco outra coisa vai nascer. E se a gente não tiver disponível para se reinventar, para se redescobrir nas fases de um relacionamento, ele não vai durar. Porque a gente vai precisar se casar várias e várias vezes. Vai precisar resgatar ou revisitar o contrato. Querido, aquele contrato que a gente fez lá, que eu me comprometi com umas coisas, já não está mais dando. Vamos rever? Vamos ver o que dá para fazer aqui numa renegociação? Afinal de contas, você também, né, já tem algumas coisas aí que eu não estava contando com o negócio, surgiu no meio do caminho, mas tudo bem. Vamos dialogar para a gente poder se casar de novo. A gente se relaciona pedagogicamente com o outro. Existe uma dinâmica pedagógica num relacionamento, num casamento, numa comunhão. Eu empresto dele algumas coisas que eu não tenho. De novo, por que eu escolhi esse fulano? Porque ele sim, eu consigo ver nele algumas áreas que eu ainda não consigo ver em mim. E não tem problema nisso, contanto que você não viva dependente disso. Mas você empreste dele aquilo que você ainda não conseguiu desenvolver. Então, algo do tipo, nossa, quando eu me casei, eu não era capaz de entender como rosqueia uma lâmpada. Hoje, eu sou capaz de remendar uma fiação. Porque, pedagogicamente, meu marido, por exemplo, me ensinou. Aprendi com ele como faz. Simbolicamente isso, em tantas outras instâncias, e ele também pode dizer, nossa, quando eu me casei não sabia como era tão gostoso você abrir uma gaveta e as meias estarem enroladinhas, mas a minha esposa me ensinou, desculpa se os meus exemplos foram meio antiquados, gente, que a idade se entrega. Então, se a gente não estiver disposto a aprender com o professor que a gente escolheu, não é a minha muleta para eu andar para o resto da vida. Mas eu vou aprendendo com ele, e ele vai aprendendo comigo. A gente não vai ficar juntos. Ou a gente vai ficar juntos numa relação que não é de paridade. Aí a gente alterna, tem hora que eu falo com voz infantilizada para o meu pai, que o meu marido vira função de pai, outras horas eu chego em casa dando bronca no meu filho e ponho meu marido na condição de filho. Quantas coisas a gente apronta dentro do relacionamento? Quanta coisa tem para a gente aprender sobre o que é se relacionar? O Jung traz também o conceito de ânima e de ânimos. O meu masculino está projetado no meu companheiro. Não estamos falando de ser humano, estamos falando de função. E o lado feminino do meu companheiro está projetado em mim. É como se ele fosse a minha versão masculina e eu a feminina dele. A mesma coisa que eu estava dizendo. E a gente vai se internalizando de forma que eu possa ter os dois aspectos.
e ele também ter os dois aspectos. A gente não fala que Jesus tinha a voz de educador severo, inclusive, no sentido de pontual, mas ao mesmo tempo, ele tinha esse colo amoroso que só com o olhar ele nos trazia acalento. Até isso a gente pode colher dentro de um relacionamento, essas trocas de polaridades para que a gente vá se formando. O espírito não tem sexo, então nós precisamos internalizar as duas polarizações. E a gente vai vivendo a vida e vamos tocando. Não sabemos nada disso, não entendemos como funciona, não sei o que eu tenho que fazer. Só vai, porque a gente está indo para o mundo de regeneração. Falaram isso. Estou acreditando, então eu estou indo e uma hora ele deve chegar. Não é possível que esse mundo está demorando tanto. Como se constrói uma relação duradoura? Vai ter que procurar no livro para descobrir. Essa eu vou deixar de provocação, porque é a pergunta que todo mundo queria saber. Até porque também a gente já extrapolou no nosso horário. Mas eu queria aqui deixar uma conclusão para vocês. Desculpa se eu divaguei. É um assunto tão rico, complexo, enorme, profundo, que a gente fala uma coisa, lembra de uma terceira, que daí puxa para cá. Por isso que merece ser estudado, merece tempo da nossa vida. E era essa minha principal pergunta, ou convite, ou sugestão. A única coisa que a gente parece não ter hoje, o que é? Tempo. Ninguém tem tempo para nada. E eu queria muito que vocês saíssem daqui com esse compromisso. De dar esse primeiro passo e descobrir como eu vou dedicar tempo para essa temática. E eu posso, nesse tempo, ler um livro de educação, se eu estiver na fase disso. Eu posso descobrir alguma coisa a respeito de relacionamento. Eu posso buscar algo que faça eu me entrar no processo de autoconhecimento. Tudo isso ajuda. Eu me conhecer, eu compreender como que é um relacionamento saudável. Hoje tem aí o diálogo da não violência, a comunicação não violenta. Para a gente saber falar sem se alfinetar. Tempo para estar mais com os filhos, para descobrir que espírito é esse. Que vocês dediquem um pouco mais da vida de vocês, que a gente dedique um pouco mais da nossa vida para essa família das famílias. Essa família inclui eu mesma, inclui meus pares, inclui aqueles que vieram antes de mim, que precisam da minha atenção, inclui aqueles que vieram depois de mim, que são minha responsabilidade. Não é pouca coisa. Se a gente mergulhar nesse assunto, vai dar desespero e a gente vai querer parar de fazer tudo o que a gente faz para ficar a maior parte do tempo dedicada ao tema. Aí sim a gente pode acreditar que o mundo de regeneração está chegando. Então, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, pela família. Que Deus abençoe a todos vocês, a família de cada um de vocês. Sintam-se abraçados, que Jesus esteja sempre com todos. Muito obrigada pela atenção.